Boa noite, galera. Começando mais um vídeo do canal Eu Deficiente, segundo vídeo nosso do projeto. Vou deixar linkado até o primeiro vídeo aqui em cima para vocês verem o primeiro vídeo, ver como é que vai ser o canal e como vai decorrer os assuntos e toda a estrutura do canal que a gente está montando. E hoje a gente vai falar sobre o meu nascimento e os primeiros dias, os primeiros meses, para que a gente possa montar uma estrutura do que ocorreu comigo, como eu convivo com isso e como superar as dificuldades que a deficiência física, a paralisia cerebral, ela e a sequela dela acarreta dentro da vida de uma pessoa. Também a gente vai falar sobre outras deficiências. Isso vale para qualquer tipo de deficiência, não é só para quem tem paralisia cerebral. Pois bem, vamos começar o vídeo falando do meu nascimento, né? Eu nasci no dia 10 de maio de 1991 e nasci mais ou menos às 8h45 da noite. E nesse dia, era uma sexta-feira, minha mãe foi de Cláudio para Divinópolis, Minas Gerais, são duas cidades próximas, para fazer o parto, né, me ter. E chegando lá no hospital, o médico foi avisado que minha mãe tinha chegado, deve ter informado também o período de contração que ela estava sentindo, né? E pelo jeito ele achou que as contrações estavam com um período muito fraco. Então, é um período fraco não, no caso, assim, o período entre uma e outra contração era o bastante para ele ir em casa, tomar um banho, jantar e voltar para fazer o parto. E foi isso que ele fez. Ele avisou que ia em casa, que ia só tomar um banho e jantar, depois ia voltar. E essa janta e esse banho durou, parece que umas 3, 4 horas. E nesse meio tempo, minha mãe começou a sofrer com a demora do parto. É, ela, as enfermeiras começaram a dar remédio para atrasar as contrações e isso gerou complicações tanto para ela quanto para mim. Eu e a minha mãe sofremos uma overdose química e isso acarretou para poder ajudou, né, no caso, a eu ter uma complicação no parto e com isso teve a hipoxia, que no caso é a falta de oxigenação no cérebro. É, quando o médico foi para lá, para casa dele, parece, fazer o que ele disse que ia fazer, um pediatra tinha conhecimento do quadro da minha mãe, tinha visto que minha mãe tinha chegado no hospital e por acaso ele passou perto da sala onde minha mãe estava aguardando, né, o obstetra e achou estranho ela estar lá sem fazer o parto desde a hora que ela chegou de tarde, ela deve ter chegado para eu fazer o parto, para eu nascer às 8h45 da noite, é, e ela ter chegado de tarde, mais ou menos umas 4 horas da tarde, 4 e meia, e ele achou muito estranho isso. Então ele achou por bem entrar lá, perguntar como estava a situação dela, pediu para cortar a injeção, né, do medicamento que estava atrasando
as contrações e imediatamente começar o parto. Ele mesmo iniciou o parto, ele fez todos os procedimentos, o parto da minha mãe foi normal. Eu comecei a sair, né? Todo mundo sabe como é que funciona um parto. E no finalzinho, para conseguir a glória, o obstetra chegou e falou assim: deixa comigo que agora eu faço o resto. Como se a pessoa, o pediatra, né, fizesse todo o trabalho duro e ele chegasse para ganhar a glória. Enfim, no final das contas eu saí direitinho, só que sem respirar. Eu tive várias complicações, uma delas foi a parada cardiorrespiratória. Eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias seguidas. Tive uma parada, fui reanimado, voltei, tive outra parada, logo depois voltei de novo. Na terceira parada cardiorrespiratória eu não voltava de jeito nenhum e foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo. E acabou que ele viu que eu estava ficando roxo, que eu estava tinha perdido a consciência, estava ficando muito roxo. Tentou me reanimar muitas vezes, por muito tempo, né? E acabou pedindo para a enfermeira me levar. Como se diz assim, leva para a sala dos presuntos. Enfim, minha mãe diz ela que, eu não sei se é verdade, mas foi o que ela disse pra mim, então vou considerar como verdade. Diz ela que pediu ao médico, ela estava acompanhando, ela estava acordada e acompanhando o parto, né? Ela pediu ao médico para tentar fazer o procedimento de choro, né? Que seria dar um tapinha na bunda do bebê para poder chorar, porque eu ainda não tinha chorado e já tinha muito tempo que eu estava na sala de parto tentando nascer, né? Vivo. E então ele parece que aceitou fazer de novo só para tirar da consciência, né, dele mesmo e para fazer minha mãe aceitar que eu tinha falecido. Porém, com um passe de mágica, ele deu tapinha e eu comecei a chorar fraquinho, comecei a voltar a cor direitinho. E aí diz a minha mãe que foi um alvoroço dentro da sala de parto. Eles pediu às enfermeiras para voltar tudo e fez o parto direitinho, me reanimou, fez todo o procedimento até eu me estabilizar. Enfim, depois que eu nasci, eu fui estabilizado. Eu passei 5 dias no hospital. Fiquei lá no balão, que é uma câmara para bebês, para manter a oxigenação a 100%, né? Eu consegui oxigenação e depois desses 5 dias eu fui liberado para poder ir para casa, voltar para Cláudio. E antes de ir embora, esse obstetra ainda disse pro meu pai, no caso, ele é um cara muito forte e ele tem que dar graças a Deus por mim. Ele vai ter que pagar uma cerveja para mim quando ele fizer 18 anos. Assim, meu pai não gosta muito de conversar sobre isso porque ele acha uma hipocrisia, uma afronta, né? No caso, o cara faz uma coisa dessa, né? E ainda se diz o herói. Eu já tô vivo aqui, eu não tenho que reclamar, né? Mas depois disso, com o passar do tempo, eu voltei para casa, eu tava normal, né? Minha condição de neném começar a engatinhar, começar a andar depois, foi em períodos normais que um bebê
faz, né, a época em que um bebê começa a falar, começa a pedir as coisas, foi normal. Porém, quando eu comecei a engatinhar, eu engatinhei com dificuldades. Eu levava a mão esquerda, mas não levava a direita, ou levava a direita com dificuldade. E foi nessa época que a minha avó materna, a mãe da minha mãe, percebeu isso e disse para minha mãe e meu pai me levar no médico para ver isso, porque eles ainda não tinham percebido. Eu fui levado, meus pais levaram e acabou que o médico constatou isso quando me levaram, que eu tinha uma lesão no cérebro e foi dada em razão dessa paralisia cerebral. Como eu tinha falado no vídeo anterior, ele constatou que foi uma hemiparesia, que não, graças a Deus, acarretou só a parte motora. Ainda não tinha certeza disso, que seria só a parte motora ou não na época, mas ele achou que a lesão estava muito pequena, então ele tinha a possibilidade de ser só a parte motora, né? E graças a Deus foi isso. Então a hemiparesia, que é a falta não, uma diminuição de coordenação do lado direito do corpo, afetou toda a musculatura do meu lado direito, né? Inclusive, para quem não sabe, para quem e quem percebeu, mas não sabe, é o lado direito todo mesmo. Por isso que às vezes eu converso e a minha boca falha um pouco. Então, se vocês perceberem que eu falo um pouco torto, é por causa disso. A musculatura do lado direito do meu rosto não reage da mesma forma que o lado esquerdo. Mas é isso, galera. Esse foi o início da minha vida. Mais pra frente vou contar mais um pouco sobre esse médico. Teve um caso curioso que envolve ele e o meu pai, que eu achei muito engraçado na época. Até hoje acho engraçado, mas assim, estando aqui já é um alívio. Já dou graças por isso, por estar aqui, de estar em boas condições físicas, boas condições intelectuais. E para quem pensa que é menos do que é ou menos do que pode ser, pode tirar isso de cabeça, porque você pode bem mais do que isso. Mais um recado para a turma: amanhã vai ter um vídeo bônus, fiquem atentos, porque eu devo soltar um vídeo bônus amanhã, se não no máximo na segunda-feira, para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Muita gente fala de Setembro Amarelo, mas só fala nesse mês, só fala durante o mês de setembro, e ninguém percebe que falar sobre suicídio, falar sobre depressão, falar sobre doenças que afetam as pessoas de modo emocional e no nosso consciente, não é só num período do mês. A gente tem que discutir isso durante todo o ano e por toda a nossa vida, porque as pessoas que têm essa condição de depressão, de ataque do pânico, de ansiedade, elas não sofrem só nesse mês de setembro, elas sofrem o tempo todo, e por isso elas precisam de ajuda para enfrentar isso todo o tempo e conseguir vencer isso. Então, vamos amanhã conversar um pouquinho sobre isso, e espero vocês lá. Segue o canal, dá um clique aí no sininho, e espero que tenham gostado desse vídeo. Falou!